Veja no ICL Notícias, segunda edição. O companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Barrados e sem baile. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tentam sabotar reunião de Mauro Vieira em Washington, mas acabam barrados por Marco Rubio. Nobel da Paz ou da Guerra? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Trump intensifica a presença no mar da Venezuela, ao mesmo tempo que promete acabar com o conflito na Ucrânia. So, I don't care about all that stuff. I just care about saving lives. But this will be number 9. Último ato de Barroso no STF. Ministro pede sessão extraordinária para deixar voto pela descriminalização do aborto. Criança não é mãe, quem estupra não é pai. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve também pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou então pela Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, Juliano Medeiros e Chico Sá, será que alguém ainda quer saber de notícia aqui ou só querem saber quem matou a Odete Reutemann? Eu acho que está todo mundo na Dona Odete, hein? Todo mundo na Dona Odete. Será, hein? Estamos nesse clima, então. Estamos bem. Mas tem muita notícia por aqui ainda, viu, gente? Tem coisa rolando, gente. Tem muita coisa rolando no cenário internacional e também o encontro, todo mundo quer saber do encontro do Marco Rubio, secretário de Estado americano, com o nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Bastidores da reunião de ontem, vários jornalistas já trazem a apuração a respeito disso, mas o que a gente já sabe desde ontem, desde o primeiro momento, é que a torcida, e não só a torcida, né, tentar assim mexer as peças do quebra-cabeça para fazer dar tudo errado, não deu certo para Eduardo Bolsonaro. Isso a gente já tem certeza, mas para trazer um pouco de apuração da jornalista Maria Cristina Fernandes, jornalista especializada em política, né? Cara, Aliás, Maria Cristina é uma das melhores jornalistas do Brasil. Exatamente, uma das melhores colunistas que a gente tem hoje. Sabe apurar, sabe analisar a política nacional, bravíssima. Então, o que ela apurou, Chico Sá? Olha só que interessante, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, porque eles foram fazer um pronunciamento, gravaram vídeo, publicaram na rede social, eles tentaram, de fato, se reunir com o Marco Rubio antes desse encontro com o nosso ministro. Só que eles foram impedidos. Então, na verdade, aquele vídeo, aquela cena toda, foi mais realmente para tentar fomentar a base bolsonarista. Segundo as informações da Maria Cristina, olha só, eles tinham ido até lá para tentar sabotar a reunião, só que o Eduardo e o Figueiredo não conseguiram atrapalhar e não foram nem recebidos pelo Marco Rubio. O relato é o seguinte, que eles foram informados de que, abre aspas, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades por causa da China, a gente está precisando do Brasil, fecha aspas. E aí, pelas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro foi falar mal da Maria Cristina, disse que ela inventou lorota. Olha, não inventou não, viu? Ela tem fonte de Itamaraty, de verdade, assim, não é, conversei ontem, barará. Não, Maria Cristina, quando dá uma notícia dessa, está muito bem calçada, tem lastro, como diria Dona Odete Reutemann. Então, eu acho que os caras perderam o espaço, a agenda mudou, essa questão da China é seríssima para os Estados Unidos agora, mudou, virou o disco e eles ficaram ali vendo a banda passar. É tanto que a foto deles é uma foto de turista na frente da Casa Branca. Exatamente. Aliás, só faz foto de fachada, né? Não vejo uma foto dos caras dentro de lugar nenhum. Conversando com ninguém, né? Pelo amor de Deus, nesse filme só tem cena de exterior, não tem interior. Que roteiro é esse?
Mas o teatro foi feito ali, cai quem quer, né? Cai quem quer, né? Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, boa tarde para nossa audiência do ICL. O fator matador aí foi a nota que foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e pelo Departamento de Estado, né? A nota deixa claro que o encontro foi bem sucedido, que há um plano de trabalho que está montado para superar o impasse criado pelo tarifaço do Trump. Em nenhum momento aparece a palavra Bolsonaro, aparece a palavra STF, nenhuma pressão por parte dos Estados Unidos para resolver qualquer problema do seu ex-aliado Bolsonaro. Eu estou chamando de ex-aliado porque aparentemente foi deixado na chuva. E isso, claro, mostra, né, a mudança de prioridades, mas também ilustra por que esse desespero de ir para frente da Casa Branca, de ir para frente da Trump Tower, de fazer esse carnaval todo, porque acabou. O Trump não vai se meter no processo judicial brasileiro outra vez, como já fez alguns meses atrás, vai abrir um canal de negociação com o governo brasileiro e acabou. A última esperança do Eduardo Bolsonaro, do Figueiredo e desses lunáticos bolsonaristas, que era ter uma intervenção mais dura dos Estados Unidos no Brasil, foi por água abaixo, acabou, pedra nesse assunto. Eduardo Bolsonaro que vai chorar na cama, que é lugar quente para quem... Vai ser a única alternativa para ele, Juliano, vai ser a única alternativa para ele. E ele participou do Congresso, falando em Eduardo Bolsonaro, né? O presidente Lula participou de um Congresso Nacional do PCdoB em Brasília e ele fez outra cobrança ao presidente da Câmara, Hugo Motta, falando a respeito ali do Eduardo Bolsonaro. Então, ultimamente, o presidente Lula ele tem sido muito claro nesses recados ao Hugo Motta, né? Vamos assistir. No Congresso, vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Hugo Motta tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Não tem outra maneira de ser dita mais direta do que essa. Ninguém aguenta mais, né? E o cara fica nessa traição permanente, não tá com o gabinete na Câmara, tudo funcionando, gastando a verba de correspondência, todas as verbas assim do mundo para um mandato desse, cara. É um absurdo, né? Um mandato junto a outro país. É um absurdo, e a resposta quem deu foi a nossa querida Juliana Dalpiva aqui nas redes sociais essa semana, né? Foi contundente. Você não pode ser deputado federal do Brasil em outro país, não está escrito em lugar nenhum, o regimento não permite, quer dizer, as facilidades que a Câmara dos Deputados criou para a participação remota de parlamentares na pandemia foi para uma situação completamente extraordinária. Mesmo aquele decreto do presidente Lula, que foi revogado numa madrugada de São João, enquanto os deputados estavam todos nas festas juninas, para derrubar aquela medida provisória do IOF, Chico Sá, mesmo aquilo não podia, porque não pode usar o sistema eletrônico assim como se fosse sessão presencial. Então o Eduardo Bolsonaro não está amparado sobre nenhum argumento para ficar sendo deputado à distância, né? Deputado home office. Agora, o presidente Lula está corretíssimo. É uma vergonha que a Câmara dos Deputados não tenha caçado o Eduardo Bolsonaro. Fala muito sobre as prioridades do senhor Hugo Motta, né? Que evidentemente não são as prioridades do Brasil. Evidentemente não são, gente. Não são mesmo as prioridades do Brasil. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso com o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais, sobre o que pode estar em jogo, quais são as negociações que estão sendo colocadas na mesa também. Acho que essa questão que a Maria Cristina coloca, Chico, voltando, né, à apuração que ela traz sobre a China, é super importante porque o Donald Trump recentemente anunciou tarifas contra a China num nível que a gente nunca viu antes. E aí, logo depois, assim, dias depois, né, ontem a gente viu ele dizendo que essas tarifas de 100% sobre os produtos da China não são sustentáveis. E assim que anunciou, a gente já comentou aqui no ICL, vamos ver quanto tempo vai se sustentar essa, porque é ele gritando mais alto para daí ter margem de negociação, né? Nada novo sob o sol. O movimento tem sido um movimento constante dele, é esse, né? Faz aquele barulho todo, recua. O que é importante para ele é manter essa onipresença, né? Você vê que ele amanhece com o assunto China, pula para Rússia e Ucrânia, depois para América Latina, Venezuela. Ele quer manter uma espécie de onipresença, imperador do mundo, né? Que acho que
que é a grande imagem que ele quer passar nisso. Mas sai saltando de um assunto ou outro e tal, e não está resolvendo a bronca interna da economia dos Estados Unidos. Tem agricultores batendo na porta, a população não tem o café está caro, assim. Não tem resolvido a bronca, nem a bronca do emprego, de nada. A maior desaprovação, somando os 2 governos dele, somando os 5 anos, os 4 do primeiro governo e esse primeiro ano, ele está nos piores números de aprovação. Sim, já é devastador a questão de popularidade para ele. Tem caído mês a mês. Agora é importante lembrar como que a extrema-direita é bravateira, né? Eu estava lembrando aqui nesse caso do Trump, né? Vou taxar o Brasil 50%, só derruba as tarifas se o Bolsonaro for solto. Está negociando já primeiro tirou 700 produtos da lista, agora já está negociando, vai baixar as tarifas no Brasil. Ontem com a China também gritou, anteontem gritou pesado, agora já está reconhecendo que não dá para ser assim. Isso faz lembrar aqui a extrema-direita brasileira, né? Quer dizer, só vai ter eleição se o Bolsonaro estiver na urna, vai ter eleição sem o Bolsonaro na urna. Eu não entrego o meu celular, entreguei meu celular. Quer dizer, é insustentável. É muita conversa fiada, muito gogó e pouca capacidade de fazer frente aos seus adversários. É isso que tem sido a extrema-direita no Brasil, no mundo, embora seja um fenômeno preocupante, um fenômeno que nós temos que estar atentos o tempo todo, porque pode efetivamente erodir as bases da nossa democracia, mas uma turma que não tem conseguido sustentar no tempo aquilo que diz que vai fazer, né? É isso. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto também, Juliano, mas queria girar a pauta também para trazer a informação de que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a PF, a Polícia Federal, a realizar investigações na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava, vocês devem se lembrar, o então juiz Sérgio Moro. A PF vai apurar aquelas acusações de extorsão que foram feitas pelo ex-deputado estadual, Tony Garcia, contra o Sérgio Moro. E a apuração é do site Diário Centro do Mundo. Aqui, para dar um pouco mais de contexto, essa decisão ela tem como objetivo permitir o acesso àqueles documentos, registros que podem confirmar, de fato, essas denúncias, porque o Tony Garcia diz que foi obrigado pelo Sérgio Moro, lá em 2004, a fazer realizar gravações ilegais de autoridades como parte de um acordo de colaboração premiada. E o Sérgio Moro, senador, nega todas essas acusações. A gente vai chamar o Tony Garcia aqui para conversar com a gente. Tony, boa noite. E eu já vou diretamente fazer a pergunta que o senhor diz que... Boa noite a todos. Boa noite, querido. Boa noite. Vamos lá. O senhor diz que os documentos estão mantidos até hoje lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, né, Tony, que podem comprovar essa sua versão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Veja, na primeira entrevista que eu dei para vocês, estava o Chico Pinheiro, estava você também, Chico, estava o Demore, e nós conversamos sobre isso, logo quando eu fiz a denúncia. O problema não é para comprovar o que eu falei, porque o que eu apresentei está tudo nos autos. Nada do que eu apresentei, documentos que eu juntei, é do que eu assinei lá atrás. O que acontece? As provas físicas de tudo que eu produzi de ilegal durante 20 anos, entendeu? Para a Lava Jato, para o Sérgio Moro antes da Lava Jato, tudo isso, todo esse material físico está na vara em Curitiba. O que aconteceu nesses 2 anos e meio desde que eu fiz a denúncia? O ministro pedia aqui na vara, na época, era a Gabriela Hart, que ela estava na vara. A gente não pode esquecer que era a quadrilha toda que estava aqui na vara. O Moro saiu e entrou a Gabriela Hart, entendeu? Ela estava aqui e sentou em cima dos documentos, ela não respondia ao ministro. Depois, ela saiu, ela se afastou do meu caso, foi afastada, que ela se deu por suspeito, falou que ia me processar, não processou. Veio o outro juiz, Danilo Pereira Júnior, outro envolvido desde o começo, com a mulher dele envolvida na vara, envolvida em denúncias que tinha da época do consórcio Garibaldi, que ele trabalhou lá. Então eles fizeram tudo, armaram um esquema para me trazer para essa rede aí, para livrar o Danilo do esquema do Banco Central e a mulher. Esse foi o acordo.
Eu peguei, quando o ministro trouxe para ele, o Dias Toffoli, levou para ele, tirou aqui da vara, acabou o meu silêncio de 20 anos, que eu não podia falar nada. Eu passei a partir dali fazer as denúncias. A gente teve uma interrupção aqui no contato com o Tony Garcia, que estava retomando o raciocínio sobre a denúncia que foi feita por ele à época, Chico. Eu fiz essa pergunta aí. Voltou. Vai lá, Tony. Voltou a sua internet. Oi? Eu não estou vendo vocês. Estão me ouvindo? Agora sim. Tivemos um pequeno problema, já está de volta. Pode falar, Tony, está na boa. Tá. Então, veja, eu não sei até onde vocês ouviram o que eu falei. Estava falando da Gabriela Hart. Da substituição na vara de juízes. Então, isso, que nós estamos falando que a vara era do Sérgio Moro, mas a gente tem que lembrar que depois que saiu o Moro, entrou a Gabriela Hart. Certo? Sim. E depois que saiu a Gabriela Hart, entrou outro juiz, que é Danilo Pereira Júnior, que também estava envolvido nas denúncias do Banco Central de que ele era funcionário do consórcio Garibaldi. O que eu fiz quando o ministro Toffoli puxou para o STF? Eu me libertei. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Perfeitamente. Ouvindo bem. É que vocês estão congelados para mim, então estou perguntando. Então, quando o ministro designou um delegado e ele abriu o inquérito contra o Moro, eu dei mais de não sei quantas horas de depoimento e juntando documentos, todos dos autos. Eu não estou falando nada que é ilação minha, não. O Moro fala que não são verdadeiras, são fantasiosas. Né? O problema é que está lá, a prova física de tudo que eu produzi em 20 anos está nessa vara. Quando o ministro pediu para o Moro, lá atrás, não foi dado. Pediu para a Gabriela Hart, não foi dado. Pediu para o Danilo Pereira Júnior, não deram acesso. Então, o que aconteceu? Aí eu pedia para o TRF4, o TRF4 também não dava acesso. Aí levaram o Danilo Pereira Júnior para o TRF4. Lá no TRF4 também não dava acesso. O que o ministro fez hoje? Né? Ele autorizou a fazer a busca e apreensão de todos esses documentos, onde comprovo todo o trabalho que eu fiz durante 20 anos ilegal. Todo ilegal. Está ali, eu tenho assinado pelo Moro, ali tem gravações, eu acho que tem mais de 300 horas de gravações das autoridades que ele mandou com despacho, eu acompanhado de um agente da BIM, para gravar ilegalmente essas pessoas. Isso foram quase um ano dessas gravações ilegais. Isso está tudo na vara, tudo. E ele vai ter acesso agora e vai quebrar o sigilo disso. Vai ser um escândalo que sem tamanho, porque ele mandou grampear. Tem a festa da cueca lá também, dos desembargadores que eu denunciei na época, que tinha sido feito pelo sócio do advogado Roberto Bertoldo, que era meu advogado. Então tem a festa da cueca com os desembargadores no hotel em Curitiba. Isso está tudo lá na vara. Só que o ministro vai ter acesso. E se ele liberar e derrubar o sigilo, aí o Brasil inteiro vai ver o que ele fez. Né? Com o Lula, o que ele fez com o ministro Gilmar, com a esposa dele, com o ministro Toffoli, a esposa dele, tudo que eles perseguiram está tudo no meu processo, que eles me usaram até 2021, até 2022, até quando eu fiz a denúncia, eles me usaram para produzir um monte de coisa ilegal. Ô, Tony, desse material todo, o que você considera o mais grave dessas operações que você participou? Qual é a que você considera mais explosiva? Veja, Chico, é o seguinte, a delação do sócio do Roberto Bertoldo, ela foi feita justamente para pegar o que era o início de como que eles conseguiram, o Sérgio Moro conseguiu ter acesso e chantagear várias pessoas do judiciário, porque nessa delação que eles fizeram, e os procuradores, o Januário Paludo e o Carlos Fernando Santos Lima, eles foram encontrar com o delator, para você ter ideia, no Chile eles foram encontrar porque ele tinha medo de vir para o Brasil. Ele foi e ele deve ter entregue para ele o que eles queriam,
que era as gravações da festa da cuecas dos desembargadores do TRF4 aqui. Isso daí, vindo à tona, você vai ver que ali tinha coisa para denunciar os desembargadores. O Sérgio Moro nunca fez, só denunciou um que era inimigo dele. E o resto ele usou para chantagear o tempo inteiro para tudo que ele mandou. A gente teve aqui mais uma interrupção na fala do Tony, Chico, quando você perguntava sobre essas gravações que ele considera mais explosivas, né? Exato, porque qual é esse material? Ele é uma prova ali, é um tabu, porque ninguém pôde até agora colocar a mão nesse material. O STF, ninguém, porque eles sempre acabavam se defendendo. E é um festival de ilegalidades cometidas pelo Sérgio Moro com os... Vocês estão me ouvindo agora ou não? Sim, agora sim, de novo. Vocês estão me ouvindo? Pode prosseguir, sim. Então, não, eu quero explicar. A gravação mais grave, eu não sei se eu cheguei, estava no ar isso, a mais grave é a delação do Sérgio Costa, aonde ele entrega a fita da festa da cueca. Sim. Com isso daí o Moro chantageou todos os embargadores da época do TRF4 que nunca mais derrubaram qualquer decisão dele. Foi aí que ele começou a ganhar força, musculatura e para ficar chantageando todo mundo no Brasil inteiro. Foi assim que ele foi ao STJ, foi assim que ele foi ao STF, chantageando as pessoas. E essas gravações eles faziam o tempo inteiro com um guardião dentro do Ministério Público Federal aqui em Curitiba. Fora um que eles deixavam num prédio, que eu tinha o agente da BIM comigo. Tudo isso está relatado no processo. Tudo isso agora, a hora que vier à tona, está tudo lá. Ou seja, Chico, não tem nada que não seja grave. É tudo grave. Sim, sim. É tudo grave. Eu gravei coisas que não tinha nada a ver com o processo de nada. Ele me usou durante 20 anos para pegar o meu network com as pessoas que eu conhecia. Eu convidei eles para duas CPIs, uma que eu presidi e outra que eu fui relator. Eu convidei o Ministério Público para estar lá dentro. E foi o Carlos Fernando dos Santos Lima que mandaram lá. E esse cara pegou toda a maneira que eu trabalhava, levou para o Moro e eles me botaram numa prisão por 20 anos, me ameaçando de prisão com isso, e nunca fechavam um inquérito, deixaram por 20 anos correndo, até que o doutor Apio teve acesso a isso daí e remeteu para o STF. Se não fosse o doutor Apio, nada disso teria acontecido. Eu estaria aqui, ela queria quebrar meu acordo e me prender, para eu não falar. É isso que ela queria, Gabriela Hart. Por isso que ela se afastou, porque eu pude denunciar. Tudo isso eu devo ao doutor Apio, que remeteu isso para o ministro Toffoli. E outra coisa que vocês não sabem. Seguraram 2 anos na PGR, e quem está na PGR, pasme, né, junto com o Gonet, com o procurador-geral, quem está despachando com ele, tentou tirar da mão do Toffoli isso daí, como tiraram do INSS, tiraram e levaram para o Mendonça, eles tentaram tirar o meu e levar para o STJ. E quem está lá auxiliando nisso daí, a mando do Moro, ninguém mais, ninguém menos, direto lá na presidência, lá no PGR, o Januário Paluto. Só para vocês terem uma ideia. E o Danilo Pereira Alves, que estava no TRF lá e tinha botado um juiz auxiliar, faz 3, 4 meses que voltou para a vara aqui agora de novo. Tudo a Lava Jato, toda preservada de novo, inclusive no PGR. Gravíssimo. Tony, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. A gente vai aguardar a conclusão, aliás, o processo das diligências que o STF determinou agora por meio do ministro Dias Toffoli. Muito obrigada pela sua presença, um abraço. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a vocês, abraço a todos, boa tarde, Chico, boa tarde a vocês. Obrigado, querido, obrigado mais uma vez. É gravíssimo, né? Tem tanta denúncia envolvendo a Lava Jato, de grampo ilegal, festa da cueca, fundação bilionária que eles queriam fazer com o dinheiro recuperado, repatriado da corrupção que foi encontrado lá fora. Quer dizer que tem que investigar, e é inadmissível que o resultado final disso seja só anular os processos, porque na verdade essa gente estava extorquindo, estava pressionando, estava espionando, estava quebrando toda a legalidade, né? Há uma ação importante, inclusive, do STF
em relação aos acordos de leniência que foram feitos por executivos de empresas, onde o STF reconhece que havia um estado de coisas inconstitucional na condução desse processo. Sim. Então, como é que você pode ter um estado de coisas inconstitucional e o juiz é senador, o procurador até outro dia era deputado, né, foi cassado por problemas de prestação de contas, o Dallagnol, todos os juízes, promotores, o CNJ ainda não conseguiu aposentar definitivamente ou prender nem se fala porque juiz e promotor não vai preso nesse país, mas afastar esses caras definitivamente. Então, essa última informação que o ex-deputado traz aqui, que é de que parte dessa turma que operou os crimes da Lava Jato, porque esse é o nome, crimes da Lava Jato, continua no MP e no judiciário despachando normalmente como se a vida... E pedindo por anistia, né? E depois por anistia, levantavam a bandeira contra a corrupção e depois a trama golpista, e o todos Moro pedem por com anistia. poderes, ele agora tá se achando agora de novo na CPMI do INSS. Com muitos poderes. Ontem o Fux embarreirou aquele processo no STF que poderia render a cassação do Sérgio Moro. Uhum. Então a Lava Jato ainda tem uma conta com uma imensa rede de proteção. Tomara que agora... E, aliás, tomara que esse acervo não tenha sumido. Pois é. Diz que está numa tal de uma caixa amarela lá nessa 13ª Vara de Curitiba. Eu não sei se já não botaram a mão nessa caixa amarela e levaram, viu? Eu não me admiraria se... bordada com o nome dela. Vou mandar pendurar. Aquela caixa amarela. Pô, vamos achar essa caixa amarela aí, gente. Muito bem, gente, muito bem. A gente vai te liberar, então, Juliano. Fiquei muito pouquinho aqui essa semana que vem eu vou ficar mais no ICL. Volte. Vocês nem vão perceber a diferença, que estamos todos de camisa azul marinho, porque sexta-feira é o dia do azul marinho. Volta ele. Eu sou a única que está fora do Você é sempre de branco a sexta-feira, como manda a isso tradição. Um abraço, pessoal. Tchau, Juliano. Até mais, querido. Obrigado. E aí, Rodrigo, chegue mais. Boa tarde. Mais uma fala contundente do Tony, né, do nosso entrevistado aí. Eu estava lembrando, ele citou rapidamente o juiz Apio, né? Porque essa 13ª Vara de Curitiba saiu Moro, entrou a juíza Hart, que era aquela do copia e cola, né? Não sei se o público lembra, fez algumas sentenças copiando sentenças anteriores e tal. E depois o Eduardo Apio se candidatou, porque tem regras, né, para você ocupar o cargo de juiz federal. E ele era o mais antigo. E aí, pela regra da antiguidade, se ele escolhesse estar na 13ª Vara, depois numa dessas trocas, ninguém podia ficar no lugar dele. E ele se inscreveu, terminava meia-noite, às 23h50, ele se inscreve no sistema eletrônico, e aí ele entra na 13ª Vara, e ele era o único juiz ali desses que se candidataram, o tribunal foi obrigado a aceitá-lo, que não estava mancomunado com a Lava Jato. Ele entra, dá publicidade a tudo que ele pôde, inclusive esse caso do Tony, né? E tinha muito mais material. Eu estive lá em Curitiba conversando com o Apio, depois conversei com ele mais algumas vezes. Tinha muito mais material. É que depois, rapidamente, ele foi tirado de cena e agora, com essa decisão do Toffoli, a gente, se não destruíram, mas o Eduardo... Eu perguntei isso para o Eduardo Apio. Você não acha que o Eduardo Apio, o juiz, né, que não era lavajatista, ficou lá alguns meses apenas? Falei, mas depois você foi tirado, entrou um outro juiz alinhado ao Sérgio Moro. Será que esse outro juiz não destruiu tudo? Ele falou, não pode. Se destrói, deixa rastro que destruiu. Né? Então, o sistema tem controles. Pela informática você consegue saber. Então, tudo leva a crer que esse material está preservado. Se eles não deram um jeito de... tomara que esteja lá. De apagar tudo. E ele é bombástico. Né? É bombástico, porque você imagina ter acesso a esses memorandos em que o Moro dá instruções para o Tony, como é que ele deveria gravar as pessoas. O Tony, para quem não lembra, ele funcionava como agente infiltrado. Um araponga. Araponga. Ele é plantado em alguns lugares que o Sérgio Moro não podia ir. Exato. Botar a cara. Então o Tony fazia essa missão. Assim, que é a missão mais suja possível, ser colocado em ambientes para gravar, para pegar prova. E gravou, e ele falou algumas vezes de festa da cueca, né? Sim. E foi essa festa em Curitiba em que os desembargadores, que seria a segunda instância da Justiça Federal, foram filmados, gravados, enfim, fotografados numa situação constrangedora ali, enfim. E aí o Moro, segundo ele, usava isso. Porque não tem uma decisão... Os desembargadores do TRF4. Você não tem uma decisão deles contra o que o Moro mandava. Jamais. Inclusive tinha aquelas histórias malucas do cara conseguir ler
2.000 páginas em 10 minutos. É, porque chegava o material Chegava, do Moro... ele dá... qualquer um desembargador, de cueca ou sem cueca, assinava. Podia estar de cueca, mas a caneta estava ali na mão, estava garantida. Estava garantida. E o Tony faz esse papel, ele contou rapidamente aqui também, mas só porque são tantas informações, né? Porque ele próprio foi chantageado, né? Ele foi pego numa investigação e ficavam com uma espada sobre ele. Olha, se você não trabalhar para a gente te põe na cadeia por 20 anos. Sim. E aí ele acaba fazendo esse papel, até que ele se rebela contra tudo e vem à tona quando o Eduardo Apio vira juiz lá na 13ª Vara. Então, é uma história impressionante. Ainda não está contada totalmente. Não foi contada. O Moro conseguiu travar ainda. A 13ª Vara está sob comando da turma do Moro até hoje. A confusão ali, o drama do Gilmar Mendes no encontro com o Fux, nos corredores do Supremo, quando o Gilmar Mendes diz, você precisa se curar dessa Lava Jato, é porque tem gente que não se curou mesmo, não saiu, ficou traumatizada. O Fux é um protetor até hoje. Que ele precisa de terapia para se livrar da Lava Jato. Ele deve alguma coisa nessa história. Provavelmente, assim como alguns jornalistas, né, que fizeram o papel de porta-voz da Lava Jato e tem que ir para terapia, não sei se para terapia, né, tinham que voltar para a faculdade de jornalismo. No caso do Fux, a relação... ele interrompeu um julgamento, né, Chico? Só pra... Como é que é, Gabi? No caso do Fux, o Gilmar falou isso porque ele interrompeu um julgamento do Moro, do próprio Moro, acusado de calúnia. Que poderia levar à cassação do Moro. Imagina se está lá a relação com a Rede Globo, por exemplo. Meu Deus do céu, né, que dava como, assim, entrava direto no Jornal Nacional como verdade absoluta a qualquer momento. Não, dizem que o Moro tinha um telefone direto não só com os repórteres, né, mas com o chefe de jornalismo da época da TV Globo. É o que se conta. Bom, um juiz, não é normal um juiz falar com o diretor de jornalismo da principal emissora. Não é normal isso, né? Avisar antes, comunicar antes, fazer estratégias. A Globo participou disso tudo. Depois se arrependeu também. Fez uma meia-culpa ali, né? De alguma forma. Bueno. Mas eu quero ver essa caixa amarela. Eu desconfio que eliminaram essas provas, viu? Você acha que conseguiram mesmo? Não sei se é porque eu estou no clima da novela. Chico. Muito difícil, tantos anos depois, ter essa caixa ainda. Cara, Sérgio Moro. E é algo que poderia incriminar o Moro, então por que mas imagina, não se livrariam, né, da caixa? Gabriela, mas é muito mais fácil agora eu responder, eliminar as provas, ficou um rastro aqui. Isso não é nada. O que vai importar é que eliminar as provas. Isso. Vamos apurar quem vazou, quem tirou do computador. Isso não é mais nada. Depois de 10 anos, não é mais nada. Só vale o que tiver de prova, de conteúdo. E eu desconfio que essa caixa amarela tenha sido queimada ali em Curitiba com a maior facilidade do mundo. Vamos ver, né? Vamos ver. A ver, as cenas dos próximos capítulos ainda vão ser muitos, como disse o Rodrigo, está longe de fechar. Precisamos falar com o Apio, com o juiz também, para trazer mais detalhes sobre isso aqui. Essa história ainda está longe de se encerrar. Gente, só para lembrar, essa semana parece que aconteceu tanta coisa e a gente já perdeu, mas essa semana aconteceu o aniversário do ICL, né? Estamos em semana de 5 anos de aniversário, a gente já trouxe para você diversas estreias, programas, documentários que estão entrando nas nossas plataformas, cursos novos que estão chegando, como, por exemplo, com o Ilan Pape, um dos cursos que estão estreando agora em outubro nas nossas plataformas. Enfim, conteúdos exclusivos para você assinar o ICL de forma vitalícia. Então, você vira um ICLer vitalício, acessando icln2.com.br, e para quem assina nessa semana tem presentes também. São os livros É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, e tem o A Esquerda Morreu, que é o do Gessé Souza, e o do Gessé vai autografado também. E para a alegria de Rodrigo Viana também vai uma bolsa térmica do ICL. Eu achei que eu fosse ganhar no outro dia, mas não deixaram para mim. Não deixaram você levar? Não. Passar a mão na bolsa térmica? Vou ter que assinar vou assinar o ICL Vitalício. Não vai ter jeito. E tem um e-book também, com a formação completa da obra O Brasil, do Gessé. Esse também é um dos presentes que você ganha se você vira nosso ICLer vitalício nessa semana. Mas o importante do ICL vitalício é que você tem acesso para sempre à nossa plataforma de assinantes
do ICL, são poucas vagas também, né, para virar, fazer parte do ICL vitalício. Então, eu vou até perguntar aqui para a nossa equipe quantas vagas estão faltando, porque hoje de manhã eu acho que já estava bem reduzida, hein? Faltavam poucas vagas para encerrar esse posto de ICL vitalício. Vamos seguir aqui para falar de informação aqui internacionais. Agora há pouco a gente falava sobre como Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram barrados no baile ali do Departamento de Estado americano quando eles quiseram conversar com Marco Rubio. E a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais, Gilberto Maringoni, a respeito desse assunto. Professor, boa noite, é um prazer te receber mais uma vez. Boa noite, Maringoni. Boa noite, Gabi, alegria estar aqui. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Boa Espero noite. que esteja tudo bem com vocês e com quem nos assiste. Isso. Uma alegria, professor. A gente falava desse encontro e mais cedo também a gente trouxe uma apuração da jornalista Maria Cristina Fernandes de que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo eles foram informados ali pelo governo americano, estadunidense, que é o seguinte, eu vou até abrir aspas de novo, hein, professor? Olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades. Por causa da China, a gente está precisando do Brasil, fecha aspas. Eu quero a sua avaliação, a sua análise, professor, sobre esse encontro e especificamente sobre essa fala dos bastidores. Eu achei, assim, muito importante, né, a China nessa equação. Bom, a dos bastidores, primeiro os barrados no baile, a carruagem deles virou abóbora, né? Acabou a festa, acabou aquela chacrinha de faz fofoca, faz live, faz vídeo e tal, isso acabou. Eu quero falar daqui a pouco da Maria Corina Machado, porque ela está agindo de uma maneira muito semelhante ao Eduardo Bolsonaro. Maria Cristina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel, que é uma opositora figadal de Nicolás Maduro. Mas essa situação da negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, que oficialmente começa hoje, quer dizer, teve o telefonema de meia hora do Lula com o Trump no início da semana, e agora a gente tem a primeira vamos estabelecer aqui as bases da conversa. O release que sai, o release conjunto que sai da Casa do Departamento de Estado do Itamaraty não informa muita coisa, né? Ele é escrito naquela língua estranha que é o diplomatês, que diz que a reunião foi muito boa, foi muito produtiva, clima agradável, mas não entra nas bases da negociação. Onde é que os Estados Unidos estão precisando do Brasil agora e onde é que a reunião se torna de fato concreta, onde é que ela concretiza as negociações? Os Estados Unidos, tudo indica, agiram com o Brasil da maneira como eles agiram, como o Trump tem agindo, desde que ele lançou, em 9 de junho, a política de aumento de tarifas, que é o seguinte, eu elevo as tarifas, elevo com a União Europeia, elevo contra o Japão, elevo com a China, elevo com todos os países, ou seja, eu boto a faca no pescoço de todo mundo, a hora que a pessoa começa a gritar, eu sento para conversar. A diferença é que o Brasil não gritou. O Brasil manteve uma certa frieza, isso foi muito interessante, porque a gente depende dos Estados Unidos em 12% do total do valor das nossas exportações. Claro que setores específicos sofrem muito com isso, mas no total da pauta de exportações ela não é tão daninha assim. Mas os Estados Unidos sentiram um baque na questão de produtos que eles precisam, que não é o café, não é a carne, tá? É muito mais do que isso, que é esse assunto que está agora em todas as manchetes, que são as terras raras. A China fechou, ou seja, não é que ela fechou, ela impôs regras muito duras de comercialização e de uso das terras raras que produz. A China é o primeiro, tem as maiores reservas de terras raras do mundo, e ela processa, ou seja, ela industrializa esses 17 elementos, são terras, são metais raros e tal, ela processa e vende para a União Europeia, vende para a indústria de diversos países. O que ela impõe? Ela limita o uso a determinado tipo de protocolo, o que o Trump entendeu como uma restrição, como foi noticiado essa semana. Acontece que as terras raras, elas são componentes essenciais de produtos eletrônicos de última geração, de microeletrônica, ou seja, o computador pelo qual eu estou falando, o equipamento pelo qual vocês estão falando aí, o celular de cada um de nós, mas mais do que isso,
componentes eletrônicos de caças de última geração, componentes essenciais de drones, de navios de guerra, de submarinos, de blindados, de automóveis elétricos, automóveis a gasolina. Cada vez mais tem ímãs, tem chips e tal, que são componentes construídos a partir das terras raras. E é vital para os Estados Unidos renovarem as suas frotas, expandirem o seu poder militar, expandirem o seu poder de comunicação, inclusive nas Big Techs, de terem um fornecimento constante de terras raras que está em risco. Daí eles vieram negociar com o Brasil. A química do Trump ela é muito objetiva, ela tem 17 elementos. Cara, essa é a química real. Essa é a química real. E as bases dessa negociação é que devem nos colocar em alerta agora. Porque até agora foi treino a treino, né? Agora entra o jogo a jogo. Quais são as bases que os Estados Unidos vão exigir? E aí é que o Brasil vai ter que exercer, de fato, sua soberania, porque nós temos uma parte das nossas reservas de terras raras já exploradas por empresas americanas, mas a maior parte das nossas reservas estão no subsolo, não foram exploradas, e eu acho que a gente deve desencadear uma diretriz para que a gente possa industrializar, processar e ter uma relação soberana com as terras raras. Não é boicotar dos Estados Unidos, mas como é que nós vamos nos relacionar com o mundo tendo posse dessa riqueza que poucos países têm? Perfeito. Legal que com isso o Maringoni explica um pouco para a gente desta fala, né? Olha, a China entrou no jogo. O que é a China entrou no jogo? É isso aí que o Maringoni acabou de trazer para a gente, esse elemento das chamadas terras raras que estão em todos os componentes eletrônicos. E terras raras que o Brasil sequer atentou para isso, assim. O Brasil não tem uma política de exploração, ou não tem uma estatal para cuidar disso. Não sabe sequer se seria que ministério vai cuidar disso, porque quase nada foi explorado. Você tem, acho que, uma fábrica, uma mineradora em Goiás, fazendo ainda de forma muito amadora e com uma produção muito pequena, e o resto nada. Então é um mundo inteiro para ser explorado. E o governo brasileiro sequer tem uma política em relação a isso. Então, eu não sei como é que vai ser essa conversa, se o Brasil nem cuidou disso ainda. Eu vi que o Lula ia, inclusive, chamar cientistas para que, junto com a equipe de governo, pudessem dar essa diretriz, né, Maringoni? Eu vi que isso ainda está por se fazer, né? Tem muito estudo, tem a USP, está cheio de estudo. Mas tem que articular... Mas o governo não tem um balcão lá que você vá conversar com alguém sobre terra rara. Tem lá aquele DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, mas lá dentro não tem nenhuma mesa que se refira a isso. Para você ver China, o descuido. Né? Tem larga experiência, inclusive domina, né? Tem quase que o monopólio da extração das terras raras. Mas o Maringoni deve saber muito mais sobre como é que o Brasil lida com isso do que a gente aqui. Não, assim, só para complementar, porque quando a gente fala, olha, o interesse do Trump é a questão dos BRICS e a desdolarização que o Brasil encampou naquela reunião dos BRICS, pelo menos no discurso, né? Naquela reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, no final do primeiro semestre. Bom, isso também, eu queria até ouvir o Maringoni, né? O que é mais importante para o Trump, né? Garantir que o Brasil não acelere junto com a China nessa coisa da desdolarização e de fazer comércio em outras moedas, ou mais diretamente nessa questão da produção mesmo. Quando você fala disso, são cadeias produtivas que já estão funcionando. Talvez seja até mais urgente do que a questão do dólar, ou tudo junto, né, Maringoni? O que me parece é o seguinte, a pauta é extensa. Você tem a questão da desdolarização, do BRICS, tem a questão das Big Techs que eles querem colocar na mesa, relaxar um pouco essa política que o Supremo, com muita altivez, tomou. Tem a questão do PIX e tal. Agora, hoje, o grão está nas terras raras, a urgência está nas terras raras. E aí nós estamos diante... apareceu um novo bilhete premiado para a gente. O bilhete premiado é o seguinte, nós estamos com uma riqueza, como eu disse, inigualável no mundo. Agora, o fato de tê-la, se a gente deixar as empresas sem legislação, sem regra, explorarem, cavarem buraco aqui, levarem isso embora, nós vamos estar reafirmando o nosso caráter primário exportador, o nosso caráter de fazendão. A gente vai vender soja, a gente vai vender etanol, a gente vai vender produtos primários e vamos deixar eles levarem as terras raras, como eles estão levando o nosso minério de ferro, a China, para fabricar aço e vender aço para nós.
Esse foi um dos desastres da privatização da Vale, da CSN. E a Petrobras cada vez mais vende petróleo em estado bruto. E a gente importa gasolina e derivados, porque a gente está com uma subprodução nas nossas refinarias. Agora, nas terras raras, eu acho que o Estado tem que tomar controle. O Chico falou a palavra mágica, mas a palavra maldita. Não tem um estatal para tomar conta disso. Sim. Falar em estatal no Brasil, e mesmo do governo Lula, é um pecado. Não pode. Os estatais são ineficientes, são dinossauros. A gente está há 30 anos ouvindo o governo, os governos, a imprensa, a mídia, os tais dos economistas das agências da Faria Lima e tal, dizerem que estatal, que o Estado é o atraso. Pois eu acho o contrário. Eu acho que nós temos que retomar algo que a gente tem um exemplo positivo, que foi na construção da Petrobras. Exato. Aí vão falar, Maringoni, você está pegando uma coisa de 70 anos atrás. Não estou pegando. Se a gente for num livro que eu recomendo muito, que fez um certo sucesso aí, que é o livro da Isabela Weber, lançado pela Boitempo há 1 ano e meio, que é Como a China Escapou da Terapia de Choque. A China botou o seu Estado para comandar os setores chaves da economia. E por isso é que ela conseguiu se desenvolver e dar o salto, porque ela industrializa internamente o que é estratégico. Para nós interessa industrializar as terras raras. Eu acho até, conversava hoje com um amigo, que talvez seja o caso da gente fazer uma campanha nacionalista, já que soberania, nacionalismo, patriotismo está em alta no mundo, para mal e para bem, né? Seja, aqui eu acho que a campanha pegou muito bem a soberania nacional. Então, se nós estamos numa vibe de soberania, vamos recuperar a soberania para sair só do boné e do gogó. A gente ir para o concreto. A soberania tem que ser algo seguinte, vamos proteger as nossas riquezas como a gente protegeu há 70 anos na época do petróleo nosso. Talvez uma campanha, não sei se pega de massa, mas eu fiquei pensando hoje, uma campanha, as terras raras são nossas. Porque se era fácil para a população, no começo dos anos 50, associar o petróleo é nosso com gasolina, com diesel, com automóvel, enfim, com a modernidade, com locomotivas a diesel, hoje talvez seja mais fácil você falar para as pessoas, olha, isso aqui que você tem, sim, isso aqui tem terra rara aqui dentro, senão não funciona. Isso. Teu carro tem terra rara, tua moto tem terra rara. Enfim, ela está em todo canto. Né? É isso. Então, eu acho que talvez, eu não acho fantasia, não. Eu ia chegar aqui meio cheio de dedo, mas já que o Chico soltou a mão aqui, soltou a franga com a estatal, vamos tem que estatal, ser. Eu medo de dizer isso. Eu sou Chico Brás, tudo na minha vida foi feito por estatal, ensino público, então sou 100% a favor de estatal, Maringoni. Eu vou mudar teu nome, Chico, de Chico Sá para Chico Brás. Chico Brás. Porque aí fica... Da alfabetização ao ensino superior, tudo escola pública, sou defensor total. Claro que você tem que ter setores, você tem que saber como lidar, mas nesse caso de uma riqueza estratégica brasileira, não tem como. E aí eu fico com dúvida como é que o governo agora vai lidar com isso. Eu acho que a gente tem que... É uma disputa na sociedade. Ninguém esperava que a blindagem fosse gerar aquele movimento social, aquela massa na rua, aquele povo na rua, aquela coisa impressionante. Eu não sei se a questão da terra rara gera ou não. Talvez seja uma coisa de fazer bem feito isso. Mas o fato é o seguinte, o Estado tem que estar dirigindo, planejando, induzindo, financiando, ou seja, e a gente tem que ter regra de comercialização para que os Estados Unidos não venham com essa historinha, agora nós vamos nos entender. Eu li hoje, não sei aonde, o seguinte, que agora o diálogo entre Estados Unidos e Brasil voltou à normalidade. Falo, oi? Quando foi normal? Eles sempre vieram para cá como patrões, eles sempre vieram para cá como império, nunca teve como relação quintal, normal. Né? O Brasil como quintal, né? Exatamente, aí tá normal, né? Eles na Casa Grande, a gente na senzala, continua tudo normal. Mas eu acho interessante essa história do nacionalismo, né? O Brasil talvez seja dos poucos países do mundo que tem a oportunidade de fazer o nacionalismo não para atacar imigrante, não para atacar os latinos, porque nacionalismo na Europa é sinônimo de prender, discriminar árabe, discriminar imigrante. Nos Estados Unidos também é sinônimo de pancada para cima de imigrante. Nacionalismo no Brasil é sinônimo de desenvolvimento. Sim. E o modelo é Petrobras, citado aí pelo Maringoni. Então, e aí, assim, é interessante. Então, quer dizer, nacionalismo, né, muita gente na esquerda, nos setores liberais, acha que é uma coisa ultrapassada, né? Mas qual país do mundo que se desenvolveu sem
algum tipo de proteção ao seu mercado, né? Os que chegaram mais tarde, principalmente, o Maringoni sabe muito bem disso, vocês também, mas antes da China, a Alemanha, que chegou mais tarde na industrialização e protegeu a sua indústria, e mais recentemente, e não é só a China comunista, a Coreia do Sul capitalista é com proteção às grandes empresas coreanas, que eles também se desenvolveram. Então, seja qual for o modelo, né, essa questão do Estado nacionalismo não é só sinônimo de perseguir quem é diferente. Aqui não vamos fazer nacionalismo para discriminar os eventuais imigrantes que cheguem ao Brasil. Não, é outra parada. Não é por aí. É uma outra agenda e a gente sabe fazer isso. O Brasil de 1930 a 1980 fez exatamente esse caminho, né? É uma pauta nacionalista de desenvolvimento que deu certo, até certo ponto. Agora é um perigo. Quando eu vi a Casa Branca falando em terras raras, eu lembrei de 64, a primeira grande entrega do Brasil para os Estados Unidos pós-golpe, a primeira foi o Roberto Campos entregando metade das minas do estado de Minas Gerais. Foi o ferro, foi tudo. A maior entrega, assim, a entrega concreta para valer foi para a mineração. Primeiro momento, o pagamento do golpe, assim, o primeiro, quase na primeira semana, foi minério de Minas Gerais. Tomara que não invente aí, temos eleição agora, de tomar a força e buscar, em nome de buscar essas terras raras do Brasil. E tem tudo a ver com outro assunto que nós vamos agora, né, Gabi? Sobre a Venezuela, né? Venezuela. Porque... Assim, até o professor, ele estava agora há pouco falando da Maria Corina Machado, e eu acho muito importante a gente falar dela, porque ela deu uma entrevista para a CNN. Eu vou dar um pouco do contexto de como é que estão as coisas na Venezuela agora, o que o Trump fez e tal. Mas essa entrevista da Maria Corina Machado para a CNN foi uma coisa impressionante, porque ela foi questionada na entrevista, até acho que foi a Cristiane Amanpour que fez a pergunta para ela sobre se deveria existir ou de uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. E aí ela disse que quem começou a guerra é o Maduro, que é um opositor político dela, e que só o Trump poderia pará-lo. Então, assim, ela tem várias nuances nessa entrevista que parece que ela está realmente abrindo o país dela. Muita gente questionando se esse Nobel até não estava meio manjado de que abriria as portas para uma intervenção americana na Venezuela e na América Latina. Mas antes, professor, até de passar a palavra para o senhor, só quero dar uma contextualizada de que ontem teve um ataque estadunidense contra uma embarcação no Caribe, acusada de ser usada pelo narcotráfico venezuelano. Essa foi a justificativa, né, do ataque. E depois do Trump também declarar publicamente que autorizou as ações da CIA na Venezuela. Hoje, o Maduro ele disse que ativou a ZOD, né, as Zonas Operacionais de Defesa Integral, que é uma estratégia militar, para defender o território venezuelano, e o Trump disse que os representantes do Maduro relataram que o presidente venezuelano, Maduro, portanto, está disposto a entregar as riquezas naturais do país para evitar uma guerra. Olha essa fala do Donald Trump, professor, para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Gabi, foi assunto demais aqui, deixa eu só limpar um pouco a área. Só que o Rodrigo, pegar um fiozinho que o Rodrigo falou do nacionalismo na Europa, em geral o nacionalismo nos países ricos, nos países centrais, é o nacionalismo excludente, é contra o pobre, contra o imigrante, eles saquearam os países da periferia quando eram colônias e agora não querem nem que a gente visite. Você vai lá no máximo você vai se você for rico. Foi a lei de imigração aprovada anteontem em Portugal. Se você tiver um determinado nível de renda, você não tem problema. Agora, e o Rodrigo estudou bem isso, porque ele fez mestrado, doutorado sobre a América Latina, o nosso nacionalismo em geral é includente, o deles é excludente, e é um nacionalismo anti-opressão, anti-dominação. Por isso que é muito importante a gente tentar recuperar isso, e eu vou lançar a campanha A Terra Rara é Nossa, as terras raras são nossas, vamos embarcar nessa. Todo apoio. Isso aí. Agora, a questão da Venezuela e dos barquinhos. Gente, esse negócio do Trump dizer que o Maduro pratica, que ele é chefe de um cartel de narcotráfico, ele tem tantas provas quanto o Colin Powell, para quem é mais novo e não se lembra, o Colin Powell era o secretário da Defesa dos Estados Unidos, foi fazer na Assembleia Geral da ONU um mapa fake
dizendo que aqui e ali, né, era um mapa feito por fotografia aérea, não tinha drone ainda, estavam as instalações de armas de destruição em massa do Iraque. Eles arrasaram o Iraque, não encontraram um cisco de arma de destruição em massa. Aliás, eles usaram arma de destruição em massa para procurar as armas de destruição em massa do Iraque. Vocês imaginam, olha só, que um chefe de um cartel de narcotráfico, que é uma organização internacional sofisticada, uma organização internacional que age com método, com ciência, de muito dinheiro, vai fazer tráfico com um barquinho de motor a popa no meio do Mar do Caribe, a hora que tem uma armada americana com submarino, porta-aviões. Você acha que o sujeito com 6, 7 Zé Manés, com todo respeito às pessoas, mas vão sair carregados de droga e vão levar naquele barquinho droga para abastecer? Não é nem os Estados Unidos, o Manhattan, o consumo de Manhattan. Claro que não. Se o Trump quisesse pegar o quartel da droga, ele iria para cima do sistema financeiro dos Estados Unidos, que é onde se lava o dinheiro, onde circula o dinheiro da droga, de importação e exportação. É isso que se faz. Ele acha que vai de barquinho. Isso vai de submarino, drone, vai de avião, vai de uma série de outras maneiras, mas não de barquinho. Então, isso é um jogo de cena. Essa situação da Venezuela é bastante perigosa. Eu fiquei feliz que o presidente Lula, depois de mais de um mês, se manifestou sobre isso. Se manifestou assim, foi bom, mas foi no congresso do PCdoB, no ambiente, em casa, né? A gente tem, viu, Maringoni? Que ele elevasse o tom. A gente tem essa fala do Lula. Você ia concluir ainda, porque a gente tem aqui para mostrar tanto a fala do Trump quanto esta fala do Lula aí que você acabou de se referir. É muito interessante. Eu só quero pegar o negócio da Maria Corina, que a Gabi falou, que eu falei, vocês falaram bastante coisa, deixa eu só dizer. Então, isso é uma bobagem achar que o narcotráfico, que cartel de narcotráfico do Caribe vai traficar com barquinho no meio, e os caras saem e encontram lá, eu não sabia que tinha esse porta-aviões aqui. Ninguém faz uma coisa dessa, ele está assassinou 27 pessoas até agora. Por fim, a entrevista da Maria Corina, eu não via da CNN, Gabi, eu via que ela deu no UOL, que foi pro ar agora à tarde. Na Folha, tem manchete na Folha, né? Tem uma manchete na Folha, não é? É na Folha, tá no UOL e na Folha. Gente, a Maria Corina, eu conheci a Maria Corina em 2005, na Venezuela. Eu fui muitas vezes, teve 2 livros sobre Venezuela, mas enfim, eu conhecia a figura. Ela é o seguinte, ela não é uma liderança, ela é um elo de ligação, já era entre o governo Bush Filho e a oposição venezuelana, ela levava mala de dinheiro para baixo para cima, e ela se tornou uma liderança nesse processo. Ela se elegeu deputada, mas ela apoiou todas as 4 ou 5 tentativas de golpe que teve na Venezuela, desde 2002 até agora. O prêmio Nobel deu a ela uma notoriedade que ela nunca teve. Ela é uma figura conhecida da Venezuela e por nós que nos interessamos pelo país, mas ninguém conhecia internacionalmente. Então ela foi alçada por uma manobra, pelo fato do comitê norueguês, o prêmio é sueco, mas esse comitê que a premiou é norueguês, alçada numa manobra política, evidentemente política. Ela foi indicada, foi falado muito com o Rubio. Quando ela se alça, ela se torna uma figura, em tese, grandiosa no plano internacional. Ela muda de prateleira, né? Ela vai para a prateleira de cima. Gente, o discurso que ela faz nessa entrevista de apoiar o Trump, apoiar essa invasão, dizer que o Trump vai nos salvar, é o discurso do Eduardo Bolsonaro. É quase a mesma coisa, ele foi lá pedir socorro. Ou seja, a Maria Corina Machado, com todo respeito, não estou querendo ser machista, nada disso, mas tem uma cabeça política desse tamanhinho. Eu me lembro quando o Pérez Esquivel, em 1980, 82, foi agraciado com o prêmio Nobel, no auge da ditadura argentina. O que ele fez com esse prêmio? Ele saiu pelo mundo conversando com o chefe de Estado, com o primeiro-ministro, fala na ONU e tal. Ele percebeu a grandiosidade com que ele foi imbuído e ele foi fazer a grande política. Ela não, ela encontrou um megafone um pouco maior para propagar o que ela está propagando desde sempre. É o Eduardo Bolsonaro agora com um complexo de grandeza, sem superego. O Eduardo Bolsonaro que não tem simancol. Eu não sei o que vai dar esse negócio da Venezuela. Acho muito pouco provável que exista uma invasão, e posso me alongar aqui e falar por quê, mas é pouco provável que eles partam para uma aventura dessa. Mas, de todo modo, a Maria Corina se mostra uma figura
diminuta, apesar de ter tido uma chance de ouro de se projetar internacionalmente. Pois é, se projetou assim como o Eduardo Bolsonaro, né, professor? Enfim, querendo prejudicar o próprio país, assim, é uma coisa impressionante. Quando o senhor fez esse paralelo logo no início da sua fala... Né? Perdão, o senhor pode repetir, professora, que veio só o final da fala. Não, eu estou dizendo o seguinte, ela tem uma tribuna internacional maiúscula. O Eduardo Bolsonaro é um deputado de Brasília, mas que ele tem a tribuna da Câmara. Exato. Então, ela se reduz ao fazer isso. Professor, muito boa essa sua fala, importantíssima, inclusive, a gente continuar observando o que está acontecendo, né, essas ações dos Estados Unidos contra a Venezuela, esses ataques contra a Venezuela, a gente continua acompanhando. É sempre um prazer te receber aqui, professor. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, gente. Chico, Gabi e Rodrigo. Valeu. Até mais. Valeu, querido. Obrigado. Aliás, a gente estava falando aqui dessa fala do presidente Lula. Eu acho que vale a pena a gente colocar o posicionamento aqui do que o presidente Lula falou a respeito dessas interferências dos Estados Unidos contra a Venezuela. Vamos assistir? Vamos lá. Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Me chamou a atenção, Chico e Rodrigo, como o presidente Lula, não é porque ele está nesse momento das negociações e aproximação com os Estados Unidos, que ele deixou de fazer uma crítica muito clara ao que está fazendo o governo Donald Trump. Né? Isso, exatamente, Gabi, você notou muito bem, né? Quer dizer, ele podia nessa... Não, é melhor não tocar nesse assunto Cuba-Venezuela, porque é delicado para o Trump. É delicado, mas cada um com seus problemas, né? O Lula tem uma posição histórica de defesa da soberania. Inclusive foi crítico da Venezuela na última eleição, mas isso é uma coisa. Outra coisa é o Trump dizer que vai entrar lá para derrubar o governo do Maduro. Aí não dá para aceitar. E o Lula, historicamente, tem essa posição. Eu acho super importante que ele tenha reafirmado isso, ainda mais nesse momento de sentar na mesa com o Trump. A química lá com o Trump é uma coisa. Aqui outra coisa é a defesa de soberania da América Latina. Sobre a Maria Corina, me chamou muita atenção, Chico, essa entrevista que ela deu para a Folha, a gente colocou aí na tela agora há pouquinho. Ninguém assina a entrevista. É curioso, né? Pelo menos eu tava assim, o normal é o jornalista que vai entrevistar uma liderança dessa assinar. Tá só assim, Folha de São Paulo. Até porque é uma entrevista importante com a Prêmio Nobel, né? Parece uma operação, né? Do tipo assim, olha lá, vamos dar porque deram o Prêmio Nobel, agora é a hora de todos os jornais alinhados com esta coisa aí, anti-Maduro, sair bombando a Maria Corina. Dá essa impressão. E ela tem o desplante de dizer pro Lula, você deve ir lá de falar pro Maduro que é hora dele ir embora. Pelo amor de Deus, né, Maria Corina? Para com isso. É um novo Guaidó. Novo Guaidó, Maria Corina. Não, a turma da Noruega errou feio nesse prêmio, hein? Ou acertou, né? Dentro dentro da intenção do momento. Né? E a legitimidade desse prêmio, como a gente já falou, é muito questionável. Ficou mais ainda, né? É isso. Vamos seguir aqui, voltando o nosso olhar para o Brasil. Tem uma informação nova lá do Supremo Tribunal Federal e também nesse âmbito da aposentadoria do Barroso, né? Do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. Ele pediu para o Edson Fachin, o presidente do STF, a convocação de uma sessão virtual extraordinária para analisar uma ação que trata sobre o aborto. Então, ele está cogitando deixar pronto o voto dele pela descriminalização do aborto antes de sair do cargo. Um movimento muito parecido com o que fez a Rosa Weber também, antes de deixar o posto. O último dia, né? Hoje é o último dia do Barroso. Exatamente. E ele admitiu para os aliados dele essa possibilidade aí de se manifestar sobre o aborto como um ato final antes da aposentadoria. Cristina Serra está chegando aqui para conversar com a gente a respeito disso. Cris, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Se ele fez, de fato, como você falou, né, Gabi, essa solicitação ao Fachin,
tudo indica que ele deixará o voto dele. Essa questão da descriminalização do aborto eu acho que talvez seja o tema mais espinhoso do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não é só uma ação, né? Tem uma ação pela descriminalização, mas tem outras ações também, né, que aí questionam outros aspectos, né, da questão do aborto no Brasil. Agora, o que me chama a atenção? Na verdade, quem tem o poder de pautar qualquer assunto, o julgamento de qualquer ação, desde que a ação esteja pronta para ser votada, é o presidente do Supremo, né? Desde que ela esteja pronta para ser votada, ou quando o presidente, né, digamos assim, tira a temperatura nos bastidores do Supremo e vê se há condições de colocar um determinado assunto em votação. O Barroso foi presidente durante 2 anos. Tudo bem que foi um período bastante conturbado da política no Brasil, em que o Supremo teve que enfrentar assuntos, né, muito difíceis, né? Basta ver aí o julgamento dos golpistas. Mas ele não pautou e, até onde se sabe, também não fez nenhum movimento nesse sentido, né? Caberá agora ao Fachin fazer isso ou não. E assim, ao sair e deixar o seu voto, né, não deixa de soar também como uma pressão também sobre o Fachin para pautar, entende? O que eu estou falando aqui? Ele como ministro, ele tem a prerrogativa de fazer isso, de deixar o voto dele, de registrar o voto dele. Isso é importante, o Brasil precisa enfrentar esse assunto. O aborto, de fato, precisa ser descriminalizado no Brasil, porque é uma questão de saúde pública, embora seja tratado hoje, infelizmente, como uma questão religiosa, né? Mas ele não deixa, assim, também de estar colocando uma certa pressão no Fachin para que esse tema seja votado. Há condições políticas para isso, né? O Supremo é uma casa jurídica. Gente, na teoria, né? Na prática, na vida real, é sim sujeito à conjuntura política que o cerca. Não vejo, infelizmente, condições para se avançar além daquilo que a gente já tem na legislação, que são aquelas 3 situações: risco de vida para a mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro, ou quando o feto tem anencefalia. Aliás, o Barroso atuou neste caso da anencefalia quando ele ainda era advogado, né? Então essa, de fato, sempre foi uma questão próxima a ele, né? Mas, assim, o que é importante? Manter a legislação que a gente tem e garantir a efetividade dela, porque a gente tem visto ultimamente no Brasil, já encerro com esse ponto, mas é importante a gente lembrar disso, a gente tem visto casos de crianças, meninas, que são estupradas e que não conseguem, ou pelo menos têm muita dificuldade de acesso, né, a um hospital, a um serviço de saúde, onde ela possa fazer o aborto seguro, como manda a lei, né? Tal é a situação complicada que a gente tem hoje no Brasil, em que até mesmo nas situações permitidas por lei, muitas vezes mulheres e meninas, crianças praticamente, têm dificuldade de fazer o aborto com segurança. Você teve aqui em São Paulo, nos últimos anos, a orientação da prefeitura do Ricardo Nunes em não cumprir o que está valendo. Na lei. Na lei. Vários casos, o Hospital da Nova Cachoeirinha, aqui na Zona Norte, vários casos na cidade inteira. Essa já é a dificuldade de cumprir o mínimo que está aí agora. Uhum. Que não é, a gente não está falando de liberação do aborto. Não, né? nada. Foi o que alguns países conseguiram aprovar. A Argentina, depois de uma luta grande das mulheres, dos lenços verdes, né? A gente lembra da campanha. Aqui no Brasil é descriminalizar para os casos em que a lei já permite. De estupro, que tem muito, né? E que, infelizmente, políticas como a Damares Alves, por exemplo, no Senado, agora aprovaram na comissão já, né, do Senado de Constituição e Justiça, já a queda desses poucos casos que tem como exceção. Ou seja, eles querem obrigar uma criança que seja uma mulher ou que seja uma jovem estuprada a ter o filho. Tanto que é conhecido vulgarmente como a PEC o PL do estupro, do estuprador.
Impressionante isso. Sóstenes Cavalcante, né? Daquela figura Sóstenes Cavalcante, que inclusive levou uma mobilização enorme no ano passado de mulheres em todo o Brasil. Quando ele tentou pautar, parecia que isso ia ser votado e houve uma mobilização que botou um freio nessa votação. Agora, se vocês me permitem aqui, eu sei que o assunto é sério, mas eu queria dar, assim, só relembrar aqui uma nota um tanto quanto pitoresca sobre esse assunto, porque assim, o Barroso sempre esteve, de fato, próximo a esse assunto, ele sempre defendeu a descriminalização do aborto, inclusive dizendo que se fosse o homem que engravidasse, essa lei já teria sido aprovada há muito tempo, a descriminalização já teria sido aprovada há muito tempo. Ele, inclusive, a questão da descriminalização é importante, em primeiro lugar, para proteger a mulher, claro, né, mas também profissionais envolvidos na prática do aborto, como médicos e enfermeiros. E foi justamente uma questão, teve uma votação específica numa turma, a turma em que o Barroso fazia parte, alguns anos atrás, isso, um pouco mais de 5 anos, se bem me lembro, que votou justamente a revogação da prisão preventiva de um médico, uma equipe médica envolvida num aborto. Houve a votação na turma e o Gilmar Mendes, que na época tinha muitos atritos com o Barroso, numa situação em plenário, que não tinha nada a ver com esse assunto, era outro assunto que estava em plenário, o Gilmar fez uma crítica assim, muito impertinente, né, à atuação do Barroso na turma. E é neste momento que se produziu aquela cena que ficou famosíssima no plenário do Supremo, quando o Barroso, né, responde ao Gilmar Mendes dizendo que ele era uma pessoa de mau sentimento, com pitadas de psicopatia, ele era uma vergonha, ele, Gilmar, sozinho, era uma desonra para o Supremo Tribunal Federal. Isso gerou muitos memes, muita piada. É uma mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. Que frase, hein? Uma frase assim, ele ainda fala, me deixa fora desse mau sentimento. Assim, tô fora. Não, então, o Gilmar já se envolveu, o Gilmar Mendes, né, o ministro, em 3 brigas, assim, né? Teve aquela famosa com o Joaquim Barbosa, em que o Joaquim Barbosa fala para ele, eu não ando com os meus... O senhor tá achando que tá falando com os seus capangas de Mato Grosso, né? E eles batem boca. Depois teve essa do Gilmar com o Barroso, e agora dessa semana... Com o Fux. Que eles chamam o Fux de figura deplorável. Figura lamentável e tal. Então ele gosta desses embates, mas muito bem lembrado, Cris. Rodrigo, como se o Gilmar não tivesse telhado de vidro, né? Nossa. Esse é outro assunto. Esse rende também. Outro assunto. A figura muito protegida na nossa imprensa, né? Ele é fonte de muitos jornalistas importantes, ele é muito protegido, mas, pelo amor de Deus, começar a andar pelas fazendas dele ali no Mato Grosso, Ave Maria. Vai ter capanga, vai ter que entrevistar muito capanga lá. Se puxar esse fio, a gente vai ter que fazer mais um N2 aqui para conversar sobre isso, Cris. Esse assunto é super importante, a gente vai continuar acompanhando também. Enfim, vocês já puxaram aí, né, esses tratamentos humanos, mesmo quando, em caso de aborto legal, viagens para acessar direito, dependendo da região, e não consegue, esperas, enfim. E é tudo, isso eu estou falando todos dos casos que são previstos em lei, né? Então, realmente mulheres, né, e pessoas com útero que procuram por um aborto hoje legal, realmente um sofrimento mesmo dentro dessa realidade. Agora, Cris, ainda falando dessa questão do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal e também na esteira da saída do Barroso, a gente está esperando por quem vai assumir essa vaga. Estava uma expectativa muito forte em torno do nome do Jorge Messias, ali, do advogado-geral da União. Só que, ali no Senado, eu queria trazer um pouquinho do contexto, né, porque estavam falando também do nome do Rodrigo Pacheco, que era o preferido do Congresso e também de alguns ministros do STF. Gilmar Mendes, inclusive. Isso. E aí você até perguntou essa semana para a Juliana Dalpiva, quando ela veio aqui com a apuração a respeito disso, tipo, o nome dele já está certo.
você perguntou, mas e no Senado? Será que vai passar e tal? E aí a oposição do Senado já está descartando esse risco do Jorge Messias ser recusado se ele for, de fato, indicado, Rodrigo, pelo presidente Lula ao Supremo. Então, a avaliação da direita agora é que o senador Rodrigo Pacheco tem o maior apoio, mas que o Messias também não vai enfrentar grande Acaba passando também, né? Passa. Com menos votos, mas passa. Então, tem uma contagem informal já, que foi feita pelos partidos de oposição, Chico, de que o Messias ele teria 30 votos contrários só. Então, isso é menos da metade do plenário e passa na Casa Legislativa também. Porque precisa de 41, né? Se tiver, mesmo que tenha 35 contra, aí ele tem 45 votos, 46 ele está aprovado. É por aí, né? A conta é por aí. Cris, tá nesse ponto, né? A gente está esperando para as próximas horas, porque hoje acaba o mandato do Barroso, né? A partir de agora, a qualquer momento, o Lula pode indicar o substituto, né? Se fosse o Rodrigo, ou se for o Rodrigo Pacheco, né, a gente só sabe mesmo na hora que isso se tornar público. Mas o Rodrigo Pacheco, eu acho que passaria com uma das aprovações assim, mais praticamente unânimes, né, entre os senadores. Seguramente ele seria um baile. Agora, passaria com uma folga muito grande. Agora, o Jorge Messias, também creio que não terá dificuldades, são 41 votos, como o Rodrigo falou, né? E o presidente Lula está num momento muito bom, né? E justamente por isso não vejo dificuldades de aprovação do nome do Jorge Messias. Não tanto quanto, né, não passaria com essa quase unanimidade que o Rodrigo Pacheco teria, mas tudo indica que não terá dificuldades, exatamente porque, primeiro também, ele sempre esteve na lista de candidatos, né? E o nome dele ficou rodando muito tempo, né? Teve tempo de amadurecer entre quem vai votar, tanto na CCJ quanto depois os senadores em plenário, e assim, circulou com muita evidência que ele era o candidato preferido do presidente Lula. Então, isso foi quebrando resistências. De fato, ele parece ser o candidato preferido do Lula, mas eu sempre digo que a gente certeza mesmo 100% só quando for anunciado. Mas, ao que tudo indica, é ele e, como eu disse, teve tempo de maturação, né? O Lula lançou essa possibilidade, o nome ficou circulando, se teve alguma resistência, elas foram sendo quebradas e, ao que parece, ele passa até mesmo a direita já fazendo esse cálculo. Seja como for, não será nada parecido, nada parecido, né, com o último ministro que eu lembro que teve, assim, não dificuldade, mas foi um processo mais penoso, digamos assim, de percorrer gabinetes e se apresentar e desfazer coisas que eram ditas sobre ele, tal. E, claro, pela circunstância política da época, era governo Dilma, já com muita pressão sobre a Dilma, foi a indicação do ministro Edson Fachin, que hoje, aliás, é o presidente da corte, né? O Fachin, vocês devem lembrar, foi a sabatina mais longa da história do Supremo. Foram mais de 12 horas de sabatina. 12 horas. Né? Ele teve que responder muito sobre ligações pregressas com a MST e tudo mais. Não, de fato, não vai ser a situação do Jorge Messias, além de todas as razões que nós falamos aqui, porque o Jorge Messias é um personagem muito conhecido do mundo político brasileiro há muito tempo, né? Não só como assessor no Palácio do Planalto, né? Não só como uma atuação, a princípio, de bastidores, mas depois, quando ele assume esse cargo, que dá a ele uma visibilidade muito grande e muita interação, né, com todo o espectro político no Brasil. Então, eu vejo assim com um tempo de maturidade aí já consolidado, sabe? Muito bem. Acredito que essa história aí, já nas próximas horas, ou talvez até segunda-feira, a gente já tenha um anúncio. Teve um evento no Palácio Planalto que a gente não deu muita bola, mas foi o Lula com o Samuel Ferreira. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. E com o Jorge Messias. A gente mostrou a foto no CL Urgente hoje. Isso já é um primeiro dividendo
inclusive eleitoral, vindo via Jorge Messias. E também Esse cara, se você acha que o Malafaia é poderoso, esse cara pode multiplicar vale por 10 Malafaias. porque a Assembleia de Deus é, né? A Assembleia de Deus, ele tem, enquanto o Malafaia, por exemplo, tem cerca de 100 igrejas, tem 44 mil igrejas sob a influência dele no Brasil. Esse cara, assim, é 10 vezes mesmo. Quem conhece, meus amigos que conhecem igreja, sabem que esse cara é muito mais poderoso. É porque a gente pega muito nos midiáticos, Malafaia, Bispo Macedo, e esquece de quem manda muito na igreja que não está ali no holofote da imprensa. É o caso do Samuel. Já é um meio resultado é muito obra do Jorge Messias. Isso eleitoralmente, isso é muito significativo. Você não tinha essa aproximação há muito tempo. Você não teve isso, por exemplo, na eleição passada. Acho que era até legal se a gente conseguisse colocar a foto que você está se referindo desse evento. Mas fala, Chico. Não, você não teve na eleição passada. É nada verdade. parecido. O Lula comeu ali pelas beiradas, nessas pequenas igrejas, de pequenas denominações de periferia, uma ou outra, mas não com um grande líder como o Samuel. O que eu ia dizer também é que essa imagem e esse evento, se de um lado é o Lula tentando abrir, né, um espaço maior junto aos evangélicos, de outro também é dizer assim, o Messias não é um nome do PT, da esquerda, ele é também. Sim. Mas ele é um evangélico. Ele é evangélico. Então, seria o segundo evangélico, se não me fala. Porque tem o André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, um evangélico pela direita, e teria o Messias, um evangélico mais para a esquerda, ou mais progressista e tal. Ele é da Igreja Batista, a igreja mais tradicional. Mais tradicional. Mas, assim, mostrar que ele dialoga com setores amplos do mundo evangélico. Então, não estamos colocando um nome do PT, estamos colocando um homem que também representa. Você colocar lá no Supremo, dá espaço para uma turma que está crescendo, que tem 30%, 40% quase no Brasil de evangélicos. Então, acho que tem tudo isso envolvido nessa imagem que você lembrou bem. No ICL Urgente, a gente mostrou essa cena, Chico, eu também achei bem significativo, o Lula abraçado, o Messias de cabeça assim, orando, né, dentro do palácio. É forte mesmo essa imagem. É muito simbólica, né? A muito imagem que isso passa para as pessoas. Cris... E Rodrigo e Gabi, Chico, última observação, com a diferença muito grande, é importante, eu acho, a gente assinalar, que a religião dele não foi colocada como critério. Sim, o Bolsonaro, quando indicou o André Mendonça, né, colocou a religião como o critério de escolha do ministro do Supremo. Né? O Jorge Messias, ele é evangélico, ok, mas isso não está posto, né, como uma condição para a indicação dele. É muito mais uma indicação política do que religiosa. Agora, claro, se você junta essas duas coisas, sim, isso tem um impacto, sim, em setores amplos aí das igrejas, como vocês mencionaram. É isso. Perfeito. Cris, semana que vem, então, a gente se fala de novo, querida. Bom final de semana. Bom fim de semana, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Cris. Agora, daqui a pouquinho, hoje é sexta-feira, né? A gente tem nosso querido Cine ICL para a gente dar uma relaxada, absorver um pouquinho de cultura, né? Porque o nosso cérebro precisa um pouco desse descanso. E a nossa plataforma, né, do ICL+, ou ICL Plus, ele está com filmes novos, documentários novos que entraram agora. Um deles, o Democracia em Preto e Branco, a gente falou dele essa semana, futebol, política e rock and roll. Então, está em cartaz essa semana no nosso Cine Liberta e a gente vai acompanhar uma entrevista do Duda Leite. Aliás, tem um convite dele. Antes da gente falar um pouquinho da entrevista, vamos assistir esse trecho, a gente volta a conversar. Vamos lá. Olá, este é o Cine Liberta, um espaço para te ajudar a descobrir os filmes que estão disponíveis no nosso acervo. Na plataforma do ICL, nós temos mais de 200 documentários brasileiros e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. O filme de hoje é Democracia em Preto e Branco, um filme brasileiro que trata sobre futebol,
política e rock and roll. Durante a década de 80, o Brasil ainda estava vivendo sob uma ditadura militar. Alguns jogadores do Corinthians começaram uma nova forma de gerenciar o time, usando o sistema eleitoral para tomar suas decisões. Ao mesmo tempo, o Brasil começava a lutar pelas diretas já. O filme é narrado por Rita Lee e tem depoimentos de jogadores que lideraram a democracia corintiana, como o Dr. Sócrates e o centroavante Walter Casagrande. Várias outras personalidades também participam, como o na época sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o músico Frejá e os jornalistas Juca Kfouri e Marcelo Rubens Paiva, entre muitos outros. Fica por aqui, porque após a exibição eu vou conversar com o diretor, produtor e roteirista do filme, o Pedro Asbeg. Boa sessão. É isso, então o convidado de hoje é o diretor do filme, né, Democracia em Preto e Branco, o Pedro Asbeg, ele que vai bater um papo com o nosso Duda Leite a respeito desse filme para entender melhor o Brasil de hoje também. Vai um pouco nessa linha a conversa que eles vão ter, Rodrigo. Bom, e a gente que é corintiano aqui, Chico Sá também, né? Não, eu sou santista, mas não fala do Corinthians essa semana que ele tá com tudo. Eu tenho uma paixão pela democracia corintiana, eu era muito amigo do Dr. Sócrates, então tenho uma história, um afeto, né? Um afeto, exatamente. Rodrigo, um afeto, né? Não, e esses são muitos personagens legais, né? O Chico maravilhoso, o filme é maravilhoso. O Vladimir, né, que era outra liderança também da democracia. O Vladimir é o guru ideológico. Na verdade, o Vladimir é quem faz a cabeça do Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates tinha uma formação de esquerda, o pai era um pouco, mas não consolidada. Foi a partir do encontro com o Vladimir, que já tinha uma formação política de sindicato e depois entra na política convencional, sendo candidato pelo PT à Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. E é o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, o Vladimir, até hoje, né? Mais de 800 jogos, mas teve esse papel fundamental lá nos anos 80, e tudo isso está contado, né, no documentário do Pedro Asbeg. Então, primeiro o documentário e depois a conversa do Duda Leite com o Pedro Asbeg, fechando aí a nossa sexta-feira com essa lembrança de um momento tão importante e que deixa marcas até hoje. Hoje, olha que curioso, hoje eu abri a internet e tinha uma rádio da Argentina falando sobre a democracia corintiana, falando sobre o Sócrates, o Casagrande, tudo isso aqui que nós estamos falando. Exemplo único vai no mundo. Reverberando até hoje. É o exemplo único no mundo do clube de futebol que conseguiu revolucionar da forma que foi essa experiência. Né, contra a ditadura. Então, muito legal que tenha um documentário contando tudo isso e que esse documentário esteja aqui no ICL. Você assiste hoje, né? Está aberto. E depois, se quiser, também assiste na plataforma. Assina a plataforma e você pode assistir. Olha, até você que não gosta de futebol, não fique espantado. Não é sobre futebol, é sobre política. É política, Aliás, acho que um dos maiores movimentos políticos da história do futebol que a gente já teve. Isso. Então, dá para entrar no grupo também do WhatsApp, o icl.com.br/cineliberta, porque aí você pode ter os spoilers dos documentários que a gente vai trazer. Dos próximos. Aqui. É isso aí, dos próximos, porque tem uma gama de documentários ali no nosso ICL+, que esse é só um aperitivo, né? A gente está mostrando semanalmente tudo que tem de bom lá por meio do nosso Cine Liberta. Vamos nessa, então? Vamos Rodrigo, nessa. Chico, semana que vem a gente está de volta. Você vai liberar, Chico? Liberadíssima, Júlio Beba. Eu vou liberar o Júlio Beba, eu vou correr pro show do Gilberto Gil, que canta... Amanhã eu vou. E eu vou amanhã também. Eu também. Que canta com o Jorge Ben e Júlio Beba, que é um clássico, uma música linda. Maravilha! Todos nós, então, vamos assistir o Gil. Você hoje, eu e a Gabi amanhã. Não sabia que você Aliás, vou de novo. Eu não fui na outra. Que maravilha! Que bom. Beba, Juro Beba. Então vamos nessa. Vamos tomar Juro Beba. Gente, já que é sexta-feira, fica um beijo pra você. Bom final de semana, juízo, mas nem tanto até segunda-feira. Bom Cine Liberta. Já pensou ter acesso vitalício ao conhecimento? O Instituto Conhecimento Liberta te oferece mais de 400 cursos, documentários e 7 línguas estrangeiras. Tudo num só lugar. E tem mais. Clube exclusivo com descontos em mais de 350 estabelecimentos. E benefícios incríveis para membros. Garanta também o mega pacote de presentes exclusivos com livros, certificado e muito mais. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 127. Pagou uma vez, é para sempre. Assine o plano vitalício e garanta mais ICL para toda a sua família. Acesse icl.com.br. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news.
Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.